Bom dia a todos que acompanham nossos estudos do livro de Neemias. E esta é a classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Estaríamos na sala do templo, mas continuamos a nossa aula online aqui nessa pequena sala de estudos que tenho em minha casa. Mas a presença de Deus continua com todos nós. Bem-vindos a mais uma meditação sobre a vida deste servo de Deus, Neemias. Graça e paz seja com todos vocês. Eu sou o Gerson Batista. Hoje estudaremos a lição 15, o líder e a reavaliação, dando sequência às lições da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. O comentarista é o pastor Aguinaldo Faisal. Vários tópicos presentes nesta lição já foram abordados em estudos anteriores. Alguns nós relembraremos. Vamos orar a Deus. Pai bendito e Pai santo, Tu conheces as nossas necessidades e conheces as nossas aflições. Mas, Senhor, deixando um pouco de lado, porque não podemos estar ansiosos. Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas também. Obrigado, Senhor, pelo consolo, pelo conforto da Tua palavra, que nos orienta, que nos fortalece, que torna, Senhor, as nossas mãos mais fortes para o trabalho que Tens nos dado. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, a igreja na qual congregamos, aquelas, Senhor, ao redor desta cidade que manifestam o poder e a Tua glória. Em todo o mundo, Senhor, derrama o Teu Espírito para que esta pandemia seja uma forma de nos agruparmos, de nos unirmos e aprofundarmos, Senhor, na beleza da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar estudando esse Teu servo, Neemias, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 7 é o nosso texto básico. 73 versículos. Porém, o nosso texto básico está limitado aos 7 primeiros, que relatam uma situação nova no projeto de Neemias. Então, vamos ler esses 7 versículos. Primeiro, ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente, e as casas não estavam edificadas. Versículo 5, importante. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. 7. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ananias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baanaã. Este é o número dos homens do povo de Israel.
Agora, vamos passar uma breve reflexão sobre até o capítulo 73, só mencionando. Dos versículos 7 até o 73, há uma repetição, observem, uma repetição do capítulo 2 do livro de Esdras, com alguns poucos dados alterados, e vamos comentar no final. Já mencionamos isso nas primeiras lições de Esdras. O devocional está situado nos versículos 71 a 73, que será o nosso encerramento. O primeiro tópico da lição que nós vamos mencionar e refletir é reavaliando a liderança nacional, dos versos 1 a 4, que nós acabamos de ler. Avaliar, reavaliar. Quando avaliar uma produção, está dentro do objetivo, os alvos foram alcançados, o trabalho se desenvolve dentro do ritmo esperado e tantos outros detalhes devem ser observados. Se fixarmos demasiadamente a nossa atenção no trabalho final, poderemos nos decepcionar com erros cometidos durante o percurso. Isso é válido para todos os ambientes de trabalho. Na igreja, no comércio, na indústria, entre os professores e alunos no ambiente escolar, enfim, faz parte do nosso aperfeiçoamento. Quero contar uma experiência pessoal. Quando trabalhava como técnico em uma multinacional, visitei uma grande empresa do ramo automobilístico. Curioso, perguntei a um dos gerentes: os produtos que vocês entregam para as montadoras são os mesmos que são entregues ao mercado paralelo? A resposta: sim, são as peças da mesma linha de montagem. Perguntei: e por que se diz que as peças das concessionárias são melhores e, portanto, mais caras, se teriam a mesma qualidade e origem? A resposta se encaixa no título dessa lição: avaliação e reavaliação. Aquele gerente explicou que nos lotes destinados às montadoras, mais amostras eram colhidas e testadas do que as que eram entregues ao mercado paralelo. E, se mesmo assim, na fábrica fosse encontrada uma peça defeituosa na montadora, todo o lote era rejeitado e devolvido. Isso não acontecia com as peças destinadas ao mercado paralelo. Eram testadas, mas menos amostras dos lotes e só eram retiradas as defeituosas. E o restante do lote era aproveitado. Dá para entender a diferença de qualidade no produto final, saindo da mesma linha de produção? Você já pensou que o próprio Deus, depois de cada obra, avaliou o seu trabalho? Não lhe veio este pensamento? Vamos ver e ler Gênesis capítulo 1, na sua totalidade, em casa. Agora somente tiraram uma lição. Após cada criação, Deus avaliava e dava seu parecer expresso da seguinte forma: aspas, e viu Deus que era bom. Fecha aspas. Estas palavras estão mencionadas no versículo 4, 10, 12, 21 e 25 do capítulo 1 de Gênesis. No sexto dia terminou sua obra com a criação do ser humano. Então no versículo 31 afirma, aspas, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Fecha aspas. Ele reavaliou, avaliou, não encontrou defeito. Mas o homem, ele afirma que era muito bom. O que fazemos no dia a dia é bom, muito bom, ou pode ser melhorado?
Esta crise atinge todos os níveis da atividade humana e pode nos ensinar a avaliar que atitudes no passado foram corretas ou prejudiciais e que podemos melhorar ou mesmo criar para o enfrentamento da catástrofe chamada Covid. Isso nos convida a refletir. Quantas vezes paramos para reavaliar o nosso trabalho? Para Neemias, o momento da avaliação chegou. A primeira etapa do seu projeto foi finalizada e Neemias precisava garantir que chegaria com sucesso ao final do seu plano. Neemias havia dividido seu projeto em duas etapas. A primeira, restaurar o nacionalismo no coração do povo. A segunda, restaurar a vida espiritual do povo. Aliás, este objetivo também foi compartilhado com Esdras e também com outros profetas, como já estudamos. Com muros e portas reerguidas, era preciso então encontrar um comandante para Jerusalém. É o nosso segundo tópico. Repetindo, já estudamos em duas lições anteriores o simbolismo e a aplicação prática da reconstrução dos muros e portas. Agora Jerusalém podia ser chamada novamente de cidade, não mais um montão de entulhos, sujeito à zombaria dos inimigos, conforme vimos no capítulo 4, versículos 2 e 3, onde vemos que Tobias incitava os adversários falando: estes montões de pó serão transformados em pedras? Se edificarem, uma raposa derrubará o muro. Mas agora, o nacionalismo judaico estava aceso. Eles tinham muros, eles tinham portas. Para que não houvesse um retrocesso, era preciso um administrador capaz, não envolvido com falcatruas, não recebendo propinas para apertar os desmandos dos dominadores. Era preciso ser temente a Deus. Como aprendemos antes, em Atos capítulo 6, versículo 3, havia critérios para a escolha dos diáconos, administradores da igreja daqueles tempos. Convocados os apóstolos, estes ordenaram à igreja, aspas, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os administradores escolhidos por Neemias para liderar Jerusalém foram Anani, seu irmão, e Ananias. Por que o seu próprio irmão? Não seria um ato de nepotismo, de acordo com as regras atuais? Antes de lançarmos pedras, precisamos avaliar. Durante 5 lições, estudamos os desafios enfrentados por Neemias, desde o momento em que seu irmão Anani, deslocando-se de Jerusalém até Suzã, o informou sobre o estado deplorável em que viviam seus compatriotas. Uma cidade em ruínas e o povo em grande miséria e desprezo. Relatado em Neemias capítulo 1, versículo 3. Vimos que Neemias não era impetuoso, mas tinha coragem. Era forte em suas atitudes e tinha amor pelo povo e pela cidade. Tinha moderação. Qualidades que o Espírito Santo dá aos seus escolhidos, conforme Paulo nos mostra na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Neemias sabia avaliar situações e pessoas. Anani saiu de Babilônia para viver entre seus irmãos em Judá. Viu a situação de Jerusalém e condoeu-se. Era da linhagem de Judá, descendente de Davi. Portanto, bem visto pelos nacionalistas judaicos. O outro auxiliar, Ananias, conforme vimos no versículo 2, foi descrito como homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros, e já exercia um cargo de confiança durante a reconstrução.
E os demais postulantes ao cargo? Poderiam ser escolhidos? Neemias trabalhou enfrentando a oposição externa de Sanbalate, Tobias e Gesem. Precisou repreender os nobres e magistrados judeus que, em vez de modelos, tornaram-se vergonha de comportamento. Sacerdotes do quilate de Semaías recebiam suborno de Tobias. Famílias ligadas por casamento aos inimigos de Judá. Em quem confiar? Neemias e Hanani foram criados juntos no temor do Senhor. Tinham formação moral, discernimento espiritual e capacidade administrativa. Foi, portanto, uma decisão honesta e pura, conforme vimos no versículos 1 e 2. Muro reedificado, status de cidade autônoma, portas levantadas. Vamos recordar um pouquinho o Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nunca ouvi um sermão explicando o sentido de levantai, ó portas, as vossas cabeças, entrar o Rei da Glória. Mas, depois da nossa reflexão sobre muros e portas, aprendemos que enquanto muros simbolizavam proteção e salvação, a porta simbolizava a justiça, o caminho do rei, da autoridade. Vários personagens bíblicos que se assentavam às portas da cidade para julgarem o povo, ou mesmo como altos funcionários do rei. Na lição 11, o líder e a tarefa, estudamos sobre isso, recordando alguns exemplos. Boaz buscou a justiça à porta de Belém, conforme Rute, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Absalão traiu seu pai Davi no caminho da porta de Jerusalém, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 2. Mordecai era funcionário do rei quando descobriu uma traição, sentado à porta, conforme Ester, capítulo 2, versículo 21. A expressão sentado à porta indica, segundo a maioria dos intérpretes, que ocupavam um cargo importante na cidade. Portas levantadas, como diz o Salmo 24, aguardavam que uma autoridade entrasse por ela, não para ficar assentado à porta, mas no trono. A partir daí podemos compreender melhor o sentido do Salmo 24, versículo 7, para que entre o Rei da Glória. Hanani entrou pela porta de Jerusalém com uma missão. Versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Não adianta quartéis vazios. É preciso soldados para defender a cidade. A pouca gente que se referia a Neemias era constituída por sacerdotes, conforme podemos comprovar na leitura do capítulo 3, versículos 1, o 20 e o 22. Observe que neste capítulo são cidades, trabalhadores oriundos de várias cidades que mencionamos nesta lição 11. O líder e a tarefa. E algumas dessas cidades, nos chamaram a atenção. Terminada a tarefa, voltaram para seus distritos e cidades, e então Neemias pôde avaliar a real população de Jerusalém. Hanani deveria providenciar a guarda metropolitana, soldados, como diz o comentarista, isto é, a segurança da casa do governador e da cidade. Ninguém quer morar em local sujeito a assaltos, violências e invasão. E assim se organizou a cidade. Guardiões da porta. Neemias já tinha experiência com tentativas de ataques e intimidações. Não apenas abrir e fechar, mas vigiar. Guardiões dos muros, ou as sentinelas. Durante o dia, os guardas se revezavam na vigilância, mas à noite, cada família
que habitasse próximo ao muro deveria providenciar a segurança. Não havia muita gente e o trabalho era dobrado. A outra função, a outra avaliação de Neemias, no item 2 da lição, reavaliando a espiritualidade nacional. Poucos habitantes, muito trabalho. Era preciso incentivar a ocupação de Jerusalém por famílias judaicas não comprometidas com os povos idólatras em redor. Bastavam as decepções que Neemias enfrentou. Não bastava ocupar Jerusalém com gente. Era preciso que fossem comprometidos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que soubessem sua origem e qual o seu destino e o propósito de Deus. O versículo 5 nos mostra o método utilizado por Neemias. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, isto é, a origem. No versículo 6, inicia assim: Então os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados passaram por uma avaliação. E termina assim: e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Então, a partir do versículo 7 até o 67, Neemias reproduz a lista citada em Esdras capítulo 2, finalizando com a contagem de 42.360 judeus, sem contar os escravos, sem contar aqueles que não eram registrados, aproximadamente 50.000. Algumas divergências entre as duas listagens citadas, mas também há explicações. 90 anos haviam se passado entre a chegada desses primeiros do cativeiro e a listagem feita por Neemias. Muitos ficaram fora desta genealogia, enquanto outros entraram. Há outros levantamentos que mencionaremos nas lições 16 e 17, citadas nos capítulos 10 e 12 de Neemias. Mas 3 lições que podemos extrair destas listas. A primeira lista: os impuros estão desqualificados. Quero dizer a primeira lição. Muitos se misturaram pelo matrimônio com os gentios, se afastaram da linhagem de Judá, foram tidos por impuros. Registrados em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, e Neemias, capítulo 7, versículos 61, 64, que é o nosso texto básico. Foram desqualificados para servirem no templo de Deus, por se misturarem aos gentios. A contagem, tanto de Esdras como de Neemias, nos revela que a maioria decidiu permanecer na Babilônia, deixando para trás a herança dos seus pais. A segunda lição é que os verdadeiros líderes são reconhecidos. Como já vimos e repetimos, segundo a tradição judaica, os chefes de família, tidos por nobres e sábios, constituíam o conselho da cidade, tendo o direito de se assentarem à porta da cidade para julgarem as causas dos cidadãos. Este censo revelou quem tinha este privilégio. Muitos desses chefes, que a Bíblia também chama de nobres, príncipes ou anciãos, demonstraram o seu caráter e valor, doando 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata, mencionados nos versículos 71 e 72, além das vestes próprias dos sacerdotes, os objetos de uso no templo. A Bíblia registra 160 quilos de ouro, eu quero dizer a tradução NVI, Nova Versão Internacional, registra alguns números diferentes, pouca diferença de ouro e prata, mas usando uma
forma, outra forma de atualizar as medidas antigas para as nossas medidas de hoje, né? Quando estudamos a lição de Esdras, fizemos uma reflexão. Deus conhece os que são seus. Estão registrados no livro da vida e de maneira alguma serão lançados fora. Mas os que não têm o seu nome registrado neste livro não entrarão na Jerusalém Celestial. Foi o tema tratado na lição 3. Quem é quem? Os fiéis a Deus não são conhecidos apenas pela sua linhagem, por serem filhos de homens e mulheres santas, mas principalmente pelo seu caráter. E Neemias estava comprovando essa verdade. Uma outra lição. Os que trabalham são recompensados. O pleno funcionamento do templo era fundamental para o bem-estar espiritual de Israel. Corrigidos os gananciosos, afastados os sacerdotes que exerciam a função irregularmente, reavaliada a genealogia do povo, Neemias ganhava credibilidade. Mas não parou aí. Muitos estavam a serviço do templo em período integral. Neemias reconheceu a atuação desses servos, levitas, netineus e outros que constavam das listas, e fez uma grande oferta pessoal para o templo. 8,4 kg de ouro, 50 bacias, 530 vestes para os sacerdotes. Isto motivou a arrecadação oferecida pelo povo, tendo o líder e os nobres como modelo, e também doaram a mesma quantia feita pelos anciãos. Conclusão desta nossa leitura do capítulo 7. Neemias soube a hora certa para parar, avaliar, reavaliar, tomar providências e prosseguir com segurança seu plano para estabelecer um caminho para a chegada do Messias. Talvez Neemias não estivesse com seu coração na primeira vinda de Cristo à terra, mas Deus estava e dirigia os passos do seu servo. Na lição passada, vimos também como era o coração da igreja nos tempos apostólicos. Ninguém tinha necessidade de nada. Os erros eram corrigidos para não dar margem ao descontentamento. A divisão entre o povo não era tolerada pelos apóstolos. Em Neemias, nem o cansaço, nem o imprevisto, nem o inimigo poderiam desviar o trabalho do servo fiel que cumpria seu papel no propósito estabelecido por Deus. Para nós fica a lição de Neemias. Nada pode interromper o projeto do Senhor Deus. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Neemias, por vezes, ficava abalado pelas lutas e, após as vitórias, orava a Deus. Capítulo 6, versículo 9. Eu, porém, orei a Deus: fortalece as minhas mãos. E se ele soubesse as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, completaria: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa meta. Nada pode nos separar, nada pode nos impedir para chegar ao alvo, Cristo Jesus e ao seu reino. E você? Já tomou a decisão de reavaliar suas atitudes, revisar seus planos?
procurar amigos fiéis que estejam ao seu lado nas lutas que hoje enfrentamos. É hora de avaliação. Deus está cobrando da sua liderança na igreja. Os líderes políticos, ministros e secretários das pastas de saúde e finanças estão em constante reavaliação da situação provocada pela pandemia. Conselhos das denominações se reúnem e discutem que rumo tomar, que fazer diante da atualização quase diária do panorama da cidade, estado e país. Por que nós seríamos omissos? O pretexto de estarmos em isolamento social não serve porque a nossa mente está ativa, está trabalhando. O que impressiona é que Deus nos proporciona ferramentas importantes criadas pela ciência para superarmos este tal isolamento social. Há poucas décadas atrás, não tínhamos nada disso. O alimento natural é essencial? Sim, o comércio está aberto, é essencial. Mas o espiritual também, a palavra de Deus. O trabalho físico é essencial? O espiritual, idem. Orar e vigiar. Compartilhar e exortar. O que pode ser feito para melhorar nossa comunhão com os membros da Igreja de Cristo? Vamos agir, vamos pensar. Deus está estendendo as suas mãos cheias de bênçãos, mas de disciplina também, para que, em tempo algum, nos desviemos da soberana vocação em Cristo Jesus. Conforme Paulo, nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus é aquele que sonda mentes e corações, e não deixará nenhum servo seu sem a recompensa, ainda que seja através de um simples copo d'água oferecido aos seus pequeninos. Mensagem de Jesus Cristo. Deus nos guarde, Deus nos abençoe, nos proteja. Vamos orar. Bendito Deus, sabemos que a tua mão poderosa está sobre a face da terra, sobre os santos, mas também sobre os infiéis, os ímpios, para os santos dando força e coragem, porque o galardão não está aqui na terra. Para os ímpios, é uma forma de mostrar o teu amor e poder. Não somente, Senhor, o teu juízo, mas também mostrar o caminho sobremodo excelente, que mostra o caminho da cruz. O caminho, Senhor, de chegar-se à salvação, ao resgate de nossas almas. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos, mas alcança, Senhor, através dos teus filhos, aqueles que precisam da salvação, aqueles que estão atribulados, aqueles que estão com a sua alma aflita, estão em situação de miséria. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos também compartilhar não somente a tua palavra, mas o teu socorro. Em nome de Jesus, pedimos que a tua igreja seja, Senhor, cada vez mais fiel à tua palavra, aguardando a tua bendita vinda. Em nome de Jesus, te oramos. Amém.